capítulo 12. Glória a Deus. Gênesis, livro do Gênesis, o capítulo é o de número 12. Para a gente começar aí a palavra de Deus, falando a respeito de um homem que é o pai de todos na fé, chamado de início Abraão. Porque antes dele fazer aliança com Deus, o nome dele tinha um significado. Era pai exaltado, Abraão. Mas Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Diga graças a Deus. Ele conhece. Então, ele viu que Abraão acreditou nas suas palavras, acreditou em Deus, mesmo conhecendo muito pouco, porque os recursos passados da palavra não é como hoje. Mas Abraão, ele já acreditava, ele já ouvia falar em um Deus que criou os céus e a terra. Ele já ouvia falar em um Deus que mandou de novo, tinha destruído tudo, depois reconstruindo tudo de novo. Então Abraão, ele acreditou nesse Deus. E Deus viu que Abraão acreditou e que Abraão estava sendo fiel a ele. E Deus se interessou em fazer uma aliança com Abraão. A mesma forma ele se interessou em fazer aliança com cada um de nós. Só que para fazer aliança com Deus, nós temos que observar as recomendações do Senhor. Porque como eu falava domingo passado, a aliança é um pacto, é um acordo entre duas pessoas ou mais. Mas no caso aqui é entre duas, você e quem? E Deus. Então na aliança tem a parte de Deus, que eu não tenho dúvida que Deus vai corresponder com a parte dele. Mas tem a nossa parte. E nós temos que ter cuidado, porque nós somos o quê? Falhos. Mas nós não podemos falhar, temos que buscar servir ao Senhor com perfeição. Você vai ver isso na palavra. Então, coloque a mão na sua Bíblia e diga: Senhor Jesus, fala comigo na tua palavra. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus disse a Abraão: olha para mim, sai da tua terra, do meio dos teus conhecidos, e sai da tua parentela, do meio da tua família, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que significa isso? Quando Deus ele quer fazer uma aliança com a pessoa, ninguém pode interferir, ninguém pode atrapalhar. A aliança com Deus, ela exige de nós a renúncia. Primeiro a gente renuncia ao pecado, à vontade da carne, à vida errada. E depois a gente tem que renunciar tudo aquilo que nos afasta de quem? De Deus. Tudo aquilo que nos distancia da presença de Deus. Você tem que orar pela sua família, buscar por eles. Amém, gente? Mas você não pode deixar com que eles impeçam a tua aliança com quem? Com Deus. A tua fidelidade com Deus. O teu compromisso com Deus. Você não pode permitir: pastor, eu amo meu filho, eu amo o marido, eu amo a esposa, eu amo meu irmão, eu amo a minha família. Amém. Você tem que amar.
Mas quando se trata família e Deus, primeiro quem? Deus. Quando se trata família e obediência à palavra de quem? Deus. Primeiro quem? Obediência à palavra de quem? Porque muitas das vezes a tua família te faz pecar. Muitas das vezes a tua família quer te fazer desobedecer. Muitas das vezes a tua família quer te fazer que o teu coração seja mal. Muitas das vezes a sua família, eles, por não ter conhecimento e pelo diabo ter cegado o entendimento, ele quer que você se torne uma pessoa ruim, uma pessoa rancorosa, uma pessoa maldosa, uma pessoa ingrata. Tudo isso que não agrada a quem? A Deus. E se você não tiver cuidado, você acaba obedecendo aos teus familiares e deixando de obedecer a Deus. E deixando de obedecer a Deus. Você precisa ter cuidado com isso. Você precisa ter cuidado. Diga glória a Deus. Muitas das vezes, vou dar um exemplo, você convida um familiar seu, vamos na igreja, bora na igreja, eu vou contigo na igreja. Chega na igreja, o pastor está pregando, o pastor dá uma palavra, tocou no seu familiar, ele não gostou daquela palavra, ele vai tentar colocar você contra, não digo nem contra a igreja, ele vai tentar colocar você contra quem? Contra o pastor. Mas aquela palavra não foi de homem, aquela palavra foi de quem? Quando a Bíblia está aberta, quem é que está falando com você? É José ou é Deus? Então pronto. Então você tem que ficar esperto. Você tem que ficar esperto. Porque muitas das vezes vai acontecer isso. Às vezes é até um amigo. Vai tentar você colocar contra o pastor, contra a palavra, contra Deus. Por isso que Deus, para fazer aliança com Abraão, ele diz o quê? Sai da tua terra e da tua parentela. Eu tenho um irmão que é pastor também em outro ministério. Eu tenho outro irmão que toca em outro ministério. Eu tenho outro irmão que é obreiro de outro ministério. Diga glória a Deus. Mas cada um tem a sua aliança com quem? Eu não falo mal do ministério nenhum, nem aqui, nem deles. Nem eles falam do meu. Porque você precisa entender uma coisa: a aliança com Deus é individual. Cada um segue aquilo que quer. Cada um vai para onde quer. Não é porque eu sou pastor da Mundial que eu tenho que puxar, arrastar. Não é porque eu sou pastor, levanta aqui, filho. Que eu sou pastor da Mundial que eu tenho que arrastar todo mundo para onde? Vai fazer aliança com Deus? Amém. Deus seja contigo. Escolha dele. Diga agora, quem está entendendo, por favor? Deus disse a Abraão o quê? Sai da tua parente. Cuidado. Não estou dizendo que você tem que deixar de buscar por ele, orar por eles, de clamar por eles, de entregar para eles a Deus, de jejuar por ele, fazer propósito por ele. O que a palavra de Deus está querendo dizer é que se você quer fazer aliança com Deus, não arraste ninguém. A aliança é você. Porque lá na frente alguém pode te colocar, eu te querer colocar contra. E você começa a colocar mágoa no coração, você começa a colocar ódio no coração, você começa a deixar de fazer as coisas para quem? Para Deus. Se você não abrir bem os teus olhos. Deus ainda não tinha aliança com Abraão. Mas para fazer aliança com Abraão, Deus disse que tem que renunciar a parentela, tem que renunciar a casa, tem que renunciar a família e tem que ir para o lugar que eu vou mostrar. Ou seja, a partir do momento que você decide fazer uma aliança com Deus, você tem que ser guiado pela palavra de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes o Espírito Santo de Deus vai nos levar até mesmo para longe das pessoas que a gente mais ama. Muitas das vezes o Espírito Santo vai nos levar para longe das pessoas que a gente mais ama, que a gente mais gosta na vida. Mas entenda uma coisa: tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem
tem um propósito. Por amor de mãe, eu entendo o amor de mãe. Há 12 anos atrás, quando eu disse, eu vou fazer a obra, deixei tudo. Para quem não sabe, eu estava começando a abrir o mercado, já estava aberto, estava indo. Diga agora, já tinha placa, já tinha nome, já tinha tudo. Sabe o que eu fiz? Dei tudo pro meu irmão. Toma aí, vou embora. Deus me chamou. Minha mãe, não vai fazer o que lá, não sei o que, vai. Então Deus está chamando, aí, some aí, toma conta, cresce aí, trabalha aí, tem partilheira, tem coisa, só paga as contas para meu nome não sujar, vai vendendo as coisas, paga as contas, nunca é teu. Te vira, dê para ele. Porque assim, quando a gente tem aliança com Deus, quando a gente quer fazer aliança com Deus, a gente não pode se apegar a nada. E até hoje, até hoje, o Deus de provisão tem sido tão maravilhoso na nossa vida. Deixa faltar nada. Deus sempre coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus chamou para fazer uma aliança, chegamos e dissemos, eis-nos aqui, Senhor. E tem que ser assim. Quando você tem que ter uma aliança com Deus, tem que ser uma aliança só com Deus. É por isso que eu falei para você, é a maior campanha que você já participou. Bíblia, na palavra. Aí Deus falou para ele, olha o versículo 2, diz assim: eu te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e ser tu uma bênção. Deus falou, Abraão, quer fazer uma aliança? Tu vai para um lugar que tu não conhece, eu vou te mostrar, mas eu vou te fazer grande, mas eu vou te abençoar. Só que isso é pouco para o que eu vou fazer. Tu vai ser a própria bênção. Ou seja, Deus disse a Abraão, na terra que tu colocar a planta dos pés, eu vou abençoar e vou fazer a terra prosperar. Em outras palavras, eu disse a Abraão, aonde tu colocar a palma das tuas mãos, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer crescer. Porque Deus, Ele nos abençoa. Amém? Mas Deus, Ele quer que você seja a própria bênção. Sabe o que é isso? Deixa eu falar para traduzir para você. Deus, Ele quer que você tenha para abençoar. E eu não digo só financeiramente, não, saúde, paz. Quem tem paz, dá paz. Amém, igreja? Quem tem amor de Deus, dá o amor de Deus para outras pessoas. Quem tem alegria de Deus, leva alegria para outras pessoas. Quem recebe a ajuda de Deus, está sempre pronto, está sempre pronta para ajudar outras pessoas. Por isso que há a diferença de quem tem aliança e quem não tem. Porque Deus quer isso de nós. Quando você tem aliança com Deus, você chega num lugar que é tudo trevas. Você vê que as coisas começam a brilhar, as coisas começam a esclarecer, as coisas começam a dar certo. Porque você tem luz, você chegou no lugar, quando começa a iluminar o lugar, as coisas começam a andar, as coisas começam a ir para frente. As pessoas que estão à sua volta começam a ser abençoadas. Porque você fez uma aliança com Deus sincera e Deus te fez a própria bênção. E Deus te fez a própria bênção. Tem muita gente que sai arrotando por aí que tem aliança com Deus, mas não tem amor, não tem alegria para ela nem para os outros, não tem companheirismo. Que aliança com Deus é essa? Você não tem nada. Quer dizer que Deus não lhe deu nada nessa aliança? Não, essa aliança não é com Deus, tem alguma coisa que está impedindo ainda de se firmar essa aliança. Porque Deus está dizendo a Abraão, se fizer aliança comigo, eu vou te fazer a própria bênção. Você vai ser uma bênção.
a gente tem que ser uma bênção na vida das pessoas. Eu não tenho medo de pregar isso não. Diga glória a Deus. Quer ver? Vou fazer um desafio. Tem 6 meses eu aqui. E quantos aqui nessa manhã podem dizer, pastor, o senhor chegou aqui, eu vejo o senhor como uma bênção na minha vida. Levanta a mão aí, por favor. E assim, a gente mata a cobra e mostra a cobra. Diga glória a Deus. É assim, se um só levantasse a cobra, seria uma bênção. Porque alguma coisa você viu acontecer na sua vida de lá para cá, na sua família, alguma coisa aconteceu. Não importa pequeno ou grande, mas o importante é que Deus fez. Eu não estou se exaltando Deus, eu estou mostrando para você que quando você tem aliança com Deus, você é bênção na vida dos outros. Versículo 3, para mim finalizar essa parte, diz assim, ó: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso aqui é tremendo, hein? Quem tem aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus, quem te abençoar vai ser abençoado. Diga glória a Deus. Quem te abençoar vai ser, mas quem mexer contigo vai ser amaldiçoado. A Bíblia tem um ai, diz assim, ó: ai daquele que toca no ungido de quem? De Deus. Então eu vou traduzir: ai daquele que toca naquele que tem aliança com Deus. Quando você abençoa alguém que tem aliança com Deus, o próprio Deus se carrega de te abençoar. Se não sou eu que estou dizendo, não está na minha Bíblia. Se você trouxer uma Bíblia católica, está na minha Bíblia. Você tem aliança com Deus, o próprio Deus se carrega. Você ajuda uma pessoa que tem compromisso, que tem aliança, que serve a Deus. O próprio Deus assim, não, eu vou recompensar ele, eu vou recompensar ela, porque ela estendeu a mão para um ungido meu. Mas também quando você toca no ungido, Deus diz: opa, lembra da passagem da palavra de domingo? Esse aí é minha propriedade. Opa, você se levantou contra a minha propriedade. Está falando mal, está criticando, está tentando atrapalhar, a propriedade é minha. Então agora, aí é como se Deus dissesse assim: agora você vai se ver comigo agora. Esse aí é ovelha e tem pai. É a palavra. Amém, gente? E olha o que ele disse, né? Que em Abraão, é aquilo que eu acabei de falar, em Abraão seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Quer dizer, aquele que acreditasse como Abraão acreditou, aquele que confiasse como Abraão confiou, aquele que cresce como Abraão creu. Ele disse: vai ser abençoado em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abraão foi, Abraão obedeceu. Por quê? Porque quando a gente tem aliança com Deus, a primeira coisa que a gente faz é obedecer. A primeira coisa, obedecer. Deus mandou, eu vou. Deus disse para mim fazer, eu faço. Deus disse para mim falar, eu falo. Deus me deu uma direção, eu vou na direção de quem? Primeiro caminho da aliança é obedecer. Segundo caminho, fidelidade. Gênesis 14. Gênesis capítulo de número 14, versículo 18. Gênesis 14, 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Pão e vinho representa o corpo e sangue de quem? Que representa a nova aliança. Então, o sacerdote do Deus Altíssimo trouxe a Abraão o corpo e o sangue, pão e o suco. Traduzindo hoje, nos nossos dias, o corpo e o sangue de Cristo, que representa a renovação da aliança com Deus Todo-Poderoso.
Então, nesse momento aqui, Abraão começa a fazer uma aliança com quem? Com Deus. Depois de ter ido, depois de ter obedecido, depois de ter enfrentado uma guerra contra os reis, depois de ter se separado de Ló, uma guerra, mas ele obedeceu, Deus começa a fazer uma aliança com ele. Só que Abraão faz a parte dele, olha o que ele diz, a primeira coisa que ele faz: e abençoou ele a Abraão, e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olha só, e de tudo lhes deu Abraão o dízimo. Diga glória a Deus. Então, em tudo, lhe deu Abraão o quê? Então, segundo passo, fidelidade. Abraão fez aliança com Deus. Assim que Abraão fez aliança com Deus, Abraão colocou no coração: ó, tudo que Deus me der, eu vou dar a 10ª parte para ele. Hoje a nossa moeda é real, naquele tempo não tinha moeda. Quem conhece a história sabe que teve um tempo que as pessoas viviam de barganha, trocavam uma coisa por outra, todo mundo conseguia se alimentar. Nesse tempo não tinha moeda. Então, como era o dízimo? Tudo. Se Abraão conseguisse gado de ovelha, ele ia lá. Digamos que ele conseguiu 100 gados, 100 ovelhas, ele ia lá, tirava a 10ª parte e entregava ao Senhor. Tem gente que diz assim: o dízimo é no tempo da lei de Moisés. Não. O dízimo é antes da lei. O dízimo faz parte da aliança com quem? Com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus, não sou dizimista. A aliança está com falha. Eu tenho uma aliança com Deus, mas não sou dizimista, está com falha a tua aliança. O dízimo faz parte da aliança com Deus. Abraão obedeceu e disse: não, tudo que Deus me der, eu vou ser fiel. Eu vou ser dizimista. Fidelidade. Deus é fiel. Sim ou não? Deus é fiel, sim ou não? Pronto. É a parte dele na aliança. A gente também tem que ser o quê? Fiel. Do mesmo jeito que Deus é fiel comigo, do mesmo jeito que Deus é fiel contigo, você também tem que ser fiel a Ele. Fiel à palavra, fiel nos teus votos, fiel nos teus propósitos, fiel nos teus dias, fiel naquilo que você promete para Deus. Fiel ao Senhor todos os dias da sua vida. Porque Deus é fiel a mim, Deus é fiel a você, Deus é fiel a todos nós. Se você olhar quantas coisas Deus já fez na sua vida, e eu reconheço que Deus já fez na minha vida, eu não sou digno, não mereço, mas Ele é fiel. Ele faz pela sua fidelidade. Se Ele disser que vai fazer, Ele faz. Deus honra a aliança. Diga glória a Deus. Deus não faz uma aliança com você dizendo: ó, eu vou fazer, depois não faz. Quando Deus faz uma aliança com o ser humano, e Deus diz: eu vou curar, Ele cura. E Deus diz: eu vou libertar, Ele liberta. E Deus diz: eu vou abençoar, Ele abençoa. Ser humano não, o ser humano é falho, o ser humano erra, o ser humano peca, o ser humano promete e não cumpre, mas Deus é fiel. Amém. Deus é tão fiel que Deus disse na sua palavra: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que ainda mama, dele não me esquecerei eu, o Senhor. Que uma mãe pode esquecer do filho, o pai pode esquecer do filho, mas ele não se esquece dele não, porque foi Deus que o criou. Foi Deus que criou. Diga glória a Deus. E não tem nada melhor do que a gente conhecer a palavra e ter certeza disso, porque tem muitos que vão te esquecer, tem muitos que vão te abandonar no meio do... Tem gente que vai te abandonar e vai ficar assim de lado, ó. Vamos ver se ele vai conseguir. Vamos ver se ela vai conseguir. Mas lembra do que diz a palavra? Ainda que um pai ou a mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti.
Você não depende de ninguém, você só depende de Deus. Só basta isso. Só basta isso. Se tem Deus na sua vida, você vai colocar a mão, onde você colocar a mão vai dar certo. Aonde você colocar a mão vai prosperar. Seja fiel, honre a Deus. Próximo passo da aliança: fé. Sem fé é impossível agradar a quem? Isso aqui é muito importante, porque tem gente que pensa que tem fé, mas não tem. Por quê, pastor? Entenda uma coisa: tem gente que ele é pela lógica. Falaram isso aqui sexta-feira, se eu não estou enganado. Tem gente que é pela lógica. Se o médico diz tem jeito, ele acredita que tem o quê? Jeito. Se o médico diz que não tem jeito, pronto, não tem oração, porque ele não acredita. Isso não é fé. Fé é crer contra a esperança medicinal, humana, velho. Fé quando alguém diz assim, não, isso aí é normal. E você olha assim, normal não. Isso aí é um mal e vai ter que sair no nome de Jesus. Porque tem gente que tem um problema. Isso é um exemplo, problema de coração, vai. Aí o que acontece? Aí o pai teve, o avô teve, a pessoa tem, a pessoa vai no médico, o médico diz assim, isso aí é genética. Na Bíblia eu não conheço como genética. Na Bíblia, na fé, eu conheço como maldição o quê? Hereditária. Às vezes é um problema de cabeça, não sei não. O médico ele vai dizer que é genética. Mas você tem que orar e repreender no nome de Jesus. A maldição tem que ser o quê? Quebrada, no nome de Jesus. Isso é fé. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 1 diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão, quer dizer recompensa, será de sobremodo grande. Respondeu Abrão ao Senhor Deus: que me haveis de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu quê? Abraão começou a ter uma aliança com Deus, mas o sonho dele era ter o quê? Sonho de Abraão, 95 anos já, 20 anos, desde que ele tinha feito aliança com Deus. Olhou para Sara, Sara com 85 anos de idade, já velho. Abraão disse: ó, a visão de Abraão é eu velho, Sara também. Então agora não tem mais jeito para mim ter filho. Então Abraão começou a se preparar para que o filho da empregada, né, como ele fala, viesse a herdar os seus bens. Ele começou a planejar isso. E quando Deus fala para ele: Abraão, não temas, a tua recompensa de ter feito aliança comigo vai ser grande. A tua recompensa de ter acreditado vai ser grande. Abraão disse: Senhor, eu não tenho filho. Quem vai herdar tudo da minha casa é o nascido lá, é o nascido de um escravo, é o nascido de uma serva. Quem vai herdar tudo que é meu, porque a mim não me deste filho.
Ele começou a olhar para ele, olhar para Sara, olhar para a situação, olhar para o tempo. Ele começou a perceber que não era mais possível ele realizar o seu maior sonho. Mas ele tinha uma aliança com quem? Com Deus. E quando a gente tem aliança com Deus, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Você não tem aliança com qualquer um, você tem aliança com quem tem todo o poder no céu e na terra. Você tem aliança com quem tem o controle e faz o que ele quer e na hora que ele quer. Essa é a diferença. Quando você acredita na aliança que você tem com Deus, você acredita que tudo é possível. Exatamente. Você acredita que tudo é possível. Aí o que foi que Deus fez? Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti é o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. E lhes disse: será assim a tua prosperidade. Diga glória a Deus. Deus pegou Abraão e disse: Abraão, está falando besteira. O teu herdeiro vai ser gerado de ti. Certamente Abraão no coração disse: como? Como? Eu já velho, a mulher também, mulher estéril. Eu disse: Abraão, está pensando besteira. Vem para fora. Agora olha para o céu, conta as estrelas. Não dá, Senhor, é muita estrela. Pois é, assim vai ser a tua prosperidade. Assim vai ser a minha bênção na sua vida. Porque a gente tem que começar a colocar a nossa mente, trabalhar a nossa mente para pensar no que é bom, gente. Para pensar no que é útil. Diga glória a Deus. Para pensar naquilo que agrada ao Senhor, naquilo que é a vontade de quem? De Deus. Tem muita gente que está igual a Abraão, com a mente carregada de tristeza, de angústia, com a mente carregada de sofrimento, com a mente carregada de não dar, de não pode, de não consegue, de que é impossível, e por isso você não sai do lugar. Deus tirou Abraão de dentro de casa, e outras palavras: sai do comodismo, sai da mente pequena, agora olha para os céus. É desse jeito que eu vou te abençoar. É desse jeito que eu vou te abençoar. Nós temos que colocar nossa mente para trabalhar de uma forma que agrada ao Senhor. Deus quer que a nossa mente cresça. Diga glória a Deus. Que a gente possa ver as bênçãos dele grande na nossa vida. Então Deus falou: olha, sai da mente pequena. Tem que ter uma mente gigante, grande, porque Deus pode fazer muito, muito, muito mais. É Deus. A gente não pode olhar uma coisa pequena, uma coisa que é. Deus pode te dar mais. Amém, gente? Amém. Deus pode fazer mais na sua vida. Tem gente que se acomoda com pouco. Não está bom aqui, é o que Deus me deu. Amém, amém, é o que Deus te deu. Glória a Deus. Você vai aumentar a sua fé e dizer: o Senhor vai me dar o melhor, vai me dar o maior. O Senhor vai trocar, vai mudar. Deus é desse jeito. Amém. Você está com o carro aí, um 2010, um exemplo. Nós estamos em 2023. Não estou criticando, não, está te servindo. Você vem para a igreja, você vai trabalhar. Foi Deus que te deu. Diga glória a Deus. Mas você tem que olhar para ele e dizer: o meu próximo vai ser no ano atual. Deus está dizendo para você: vem para fora, você tem aliança comigo. Amém? Mas a pessoa fica a vida inteira: não, esse está bom. Ela vai viver mais 50 anos com aquele carro, dizendo: esse. E Deus está dizendo: eu quero te dar o melhor, eu quero te dar.
Vai passando 10 anos, 15 anos, a pessoa começa a sair, já não tem mais nem porta. Ela vai dizer, não, esse está bom. Está bom nada. Você está na rua, começa a chover, começa a pingar mais dentro do carro do que fora. Você levanta a mão para o céu e diz assim, obrigado, esse está bom. Está bom nada. Amém? Vou falar de uma maneira grosseira mesmo, falar. Você olha, vê, daquela que a gente não tem inveja de ninguém, mas você olha, vê o filho do diabo lá. Nós estamos em 2023, né? Muitos que não servem a Deus ainda está em 2025. Para ir. Sim ou não? Não é inveja, mas é a gente não ficar acomodado. Sirva a Deus. Olha, teu 2025 está certo, Deus vai me dar o 2026. Não existe ainda, vai criar lá e vai chegar. É isso que agrada a Deus, é essa fé que agrada ao Senhor. Amém. Essa é a fé que agrada a Deus. E quem tem aliança com Deus tem que viver isso. Aí diz assim, versículo 5, para não terminar essa parte. Então, conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que pode. E lhe será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Diga glória a Deus. Vou traduzir esse versículo 6. A palavra brasileira, ele chegou lá fora, olhou para o céu, não deu para contar as estrelas, mas ele creu no Deus Todo-Poderoso e ele recebeu. É isso que a palavra quer dizer. Imputar a justiça é isso. Ele foi justificado porque ele creu, pela fé. E a palavra se cumpriu. Sabe por quê? Somos todos aqui filhos de Abraão. Se alguém aceitar Jesus hoje, se torna filho de Abraão pela fé. Ou seja, a bênção na vida de Abraão só cresce. Abraão já morreu, sim ou não? Mas é aquilo que eu falei, né? Se aceitar alguém, Jesus hoje, passa a ser filho de quem? De Abraão. Se pela fé é filho de Abraão. Como diz a palavra. Mas por que eu estou falando isso? Porque Abraão morreu, mas a aliança de Deus ainda permanece. A aliança de Deus ainda continua. Amém, gente? A aliança de Deus ainda continua. E Deus, ele quer que a gente cumpra a nossa parte dessa aliança. Capítulo 17, para não terminar. Deus, ele quer de nós. Olha o que diz aí. Capítulo 17, versículo 1. Diz assim, ó. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Vamos lá? Anda na minha presença e ser perfeito. Lembra do que eu falei? Anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Ou seja, anda na minha presença e me obedece. Procura se santificar. A Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá Deus sem a santificação. Então a gente tem que se santificar. O que é isso, pastor? Começar a se afastar, se separar de tudo aquilo que não agrada a quem? Deus. Começar a se distanciar de coisas, de situações, de pecado, de iniquidade, de tudo aquilo que nos leva para longe de Deus. Nós temos que se afastar disso e nos aproximar de Deus. E ser perfeito é isso. Anda na minha presença. Nós temos que andar na presença. Andar na presença e andar na palavra. Andar na presença e andar na comunhão. Diga glória a Deus. Versículo 2 diz mais: farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou. Deus disse a ele: Abraão,
Abraão, a minha aliança será contigo. Se você andar na minha presença e ser perfeito, a minha aliança será contigo. E eu vou multiplicar as bênçãos da sua vida. Hoje Deus está falando contigo. Deus está dizendo, a minha aliança é que você vai andar na minha presença, vai buscar a perfeição, e eu vou multiplicar as bênçãos na sua vida. Eu creio nessa palavra. Deus vai multiplicar as bênçãos. Continuando, diz assim, a palavra de Deus: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Versículo 4 agora, por favor. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Pronto. Deus diz assim, quanto a mim não precisa se preocupar, porque eu vou te fazer uma promessa: você não vai ser pai de um, você vai ser pai de nações. Quanto a minha aliança será contigo. Deus está dizendo o seguinte nessa manhã para você, eu quero fazer uma aliança com você, e eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Agora cabe de cada um querer permanecer na aliança com Deus, querer dar continuidade a essa aliança com Deus. Porque o que ele vai fazer, ele não volta. Ele disse, a minha aliança está decretado, a minha aliança será contigo. Bateu martelo. Deus falou, está falando. Deus disse, está dito, já era. Bateu martelo. Amém, gente? Amém. Continuando, diz assim, Abraão, que quer dizer pai exaltado, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituir. Diga glória a Deus. Primeira coisa, Deus mudou o nome. Sabe o que é mudar o nome? Mudar a história. Se mudar o teu nome, muda toda a tua história, muda todo o documento, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Se mudar o seu nome, tirar o nome ali do obreiro do carro, tirar Carlos, e botar Aristonildo. Muda. Vai mudar. Nome bonito esse, né? Tá bem que eu fico até nome. Estou brincando. Muda tudo. Muda todo o nome. Diga glória a Deus. A pessoa. A Bíblia vai dizer: quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus disse: Abraão é pai exaltado. Você vai ser Abraão, pai de numerosas nações, quer dizer. Ou seja, Deus disse: agora mudou, você tem aliança, você está abençoado, rapaz. Você é um novo homem. E isso ficou conhecido em todos os lugares. Amém, gente? Para terminar, o último versículo ele diz assim, a palavra de Deus: fartiei fecundes extraordinariamente, e farei nações e reis procederão de ti. Diga glória a Deus. Abraão já estava avançado em idade, Sara também não era fecundes mais, não podia gerar mais, mas Deus falou para ele: eu vou te fazer fecundes, rapaz. Deus falou para ele: você vai gerar, mas eu vou fazer. Diga glória a Deus. Deus está dizendo para você: eu vou fazer na sua vida o que todo mundo não acredita que vai acontecer. Vai fazer. Que todo mundo diz que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não vai fluir, que você não vai vencer. Deus está dizendo: eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Finalizo dizendo, o último versículo eu vou orar: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Diga glória a Deus.
Sabe que descendência é essa que Deus está falando? Deus está falando de nós, filhos de Abraão pela fé. Deus está dizendo o seguinte: ei, Deus falou para ele, já estabeleceu a minha aliança entre mim e ti, e os teus filhos também, que somos nós. Já existe uma aliança. É por isso, igreja, que por intermédio de Jesus Cristo, Gálatas vai dizer que nós alcançamos as promessas de quem? De Deus. Porque Jesus, ele veio para que a gente alcançasse a promessa de Abraão, tá? Amém? Amém. Nós somos herdeiros das promessas de Abraão pela fé. Quando você faz aliança com Deus, Deus te abençoa. Ele faz de ti uma própria bênção. Olha o que diz o capítulo 24, versículo 1. Olha o que diz: quem não tem aliança com Deus hoje vai fazer, quem se afastou da aliança com Deus hoje vai firmar de novo. Não é possível. Senão eu vou ter que pregar tudo de novo hoje. Mas olha o que diz o versículo, olha o que diz 24, versículo 1. E era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo. E o Senhor em tudo. Vai você aí. Havia o abençoado. Não foi alguma coisa. Deus abençoou ele em Deus o abençoou ele em tudo. Não tem nada melhor do que você ter uma aliança com Deus. Porque Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai abençoar a tua saúde, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar a obra das tuas mãos, Deus vai abençoar os teus bens, Deus vai te abençoar em tudo. Tudo que te pertence, tudo que está à sua volta vai ser abençoado. Tudo que Deus quer é que tenhamos aliança com Ele. Você vai ver Deus te abençoar em tudo. Te abençoar tanto que você vai ter bênção para várias pessoas. Tudo. Teus filhos serão abençoados. Deus é maravilhoso. Deus está liberando uma promessa para nós essa manhã. Promessa de bênção. Eu não tenho dúvida. Se Deus está dizendo que Ele vai abençoar em tudo, então eu tomo posse dessa palavra para mim, você toma para você também. E eu tenho uma certeza que José Manuel virá abençoado. Isso é Bíblia. Estou tomando posse da minha vida. Você toma posse da sua também. Agora eu sou profeta para dizer para você que a tua aliança vai gerar bênção em todas as áreas da sua vida. Vai ter certeza. Diga glória a Deus. Quem entendeu? Amém? Ou eu prego de novo? Fica de pé. Nome de Jesus. Daqui a pouco vamos passar pela aliança. Cadê os pedidos? Você recolheu? Hoje não deu tempo não, né? Recolhe aí agora. Quem trouxe o pedido da aliança, recolhe aí no nome de Jesus. Isso, recolhe aí agora.